mesa, né, Niltinho? Exatamente. Estão aqui conosco o presidente e vice do Observatório Social de Tubarão, que está sendo reativado agora com força total. Já executaram algumas ações bem bacanas. O presidente Isaac Tonon e o vice-presidente o Edson Osmar do Espírito Santo. Vamos começar hierarquicamente. Presidente Isaac, bom dia, tudo bem? Muito bom Desculpa a dia. demora em atendê-los. A gente teve uma entrevista aí que foi um pouquinho mais alongada do que a gente imaginava. Muito bom dia, Newton, Rafael, nosso vice-presidente Edson e ouvintes da Hiper FM. É uma satisfação participar do seu programa. Bom dia, Edson. Tudo certo? Pode puxar mais perto aí. Bom dia, Niltinho. Bom dia, Rafael. Aos ouvintes da Hiper. Realmente é uma satisfação estarmos aqui com vocês hoje. Como é que foi essa ideia de reativar? Eu tive uma experiência muito legal com o Observatório Social, o tempo que eu trabalhava na Rádio Cidade, que foi aquela época da chamada diminuição do duodécimo. A nossa Câmara de Vereadores estava torrando dinheiro à beça aí do contribuinte e foi brigado aí para diminuir para um valor considerado. O Observatório tomou a frente, nós na rádio encampamos a ideia e no fim o dinheiro era para ser utilizado aí cerca de 10 milhões, diminuíram aí para 6 milhões, né? Prova que dava para otimizar a utilização dos recursos públicos. E depois disso, imagino, por ser um trabalho muito voluntário, as pessoas acabaram não tiveram tempo e fazendo trabalho. Agora, o trabalho do observatório, você acredita, presidente, que vai ser mais sólido? Vocês acham que vocês vão conseguir manter por mais tempo tudo isso? Eu vou fazer assim um breve histórico, né, sintetizando. Então, o observatório ele foi criado aqui em 2012 pelo Dr. Ramon Antônio, né, e toda uma diretoria. E foi o primeiro, é bom salientar, foi o primeiro observatório aqui do Sul, né? Foi uma ação assim, visionária mesmo naquela época. E depois ele funcionou até 2017, já estava na presidência do Douglas Antunes Schmidt, né, também, que fazia parte ali da Valienge. E depois disso, por falta assim, de apoio e incentivo, ele foi desativado. Aí um grupo de empresários, de pessoas que sabedores da importância do observatório resolveram se reunir, né? E nesses grupos estava o Edson, presidente da CIT, Edson Martins Antônio, e que ele conseguiu, com a diretoria, né, mostrar a importância do observatório e conseguiu uma sala para o funcionamento. E isso incentivou muito, porque o observatório antes não tinha conseguido uma sala. E não só a questão da sala, dos custos de manutenção, né, das taxas de luz, água, internet, mas a credibilidade e o apoio, né, porque nós estamos aqui nesse prédio, né, aqui na CIT. E ali é uma oportunidade de parcerias, de assuntos, né, correlacionados. Hoje mesmo, a gente vai falar, né, posteriormente, nós estamos utilizando os auditórios, então é muito amplo esse apoio e foi fundamental para que a gente tivesse, assim, digamos, até coragem de assumir esse desafio. E agora nós estamos numa etapa de buscar mantenedores, associados mantenedores, visitando pontualmente empresas, para que a gente tenha aí uma sustentação para pagar digamos, um secretário executivo, né, que possa estar ali vespertinamente. E depois também contamos com o apoio de toda a diretoria, que é um trabalho voluntário, são pessoas que se engajaram nessa causa. Eu acredito que agora, com esse apoio que nós estamos formando, com essa rede, assim, sustentação, nós vamos conseguir fazer com o observatório, né? Já temos algumas ações, mas conseguir atuar nos eixos, né, principais, que são monitoramento de licitações, educação fiscal e também ambiente de negócio, que nós estávamos conversando aqui há pouco, que é o treinamento das micro e pequenas empresas, capacitação, melhor dizendo, para participar das licitações, né? Então, eu acredito que nós estamos num momento diferente e desde já solicitamos o apoio, né, das pessoas que desejarem fazer um trabalho voluntário, seja o profissional da arquitetura, da engenharia. Nós montaremos comissões para ajudar a exercer, né, o papel do observatório. Ô Edson, você está falando que nós temos um exemplo bem legal no Sul, que é o de Criciúma, que funciona bem há um bom tempo, né? Sim, o de Criciúma está funcionando já há um bom tempo. Nós estivemos lá visitando e a estrutura que eles criaram também é bastante interessante, o envolvimento da comunidade. Eu penso que isso é fundamental, Serginho. Não adianta existir um observatório se a comunidade não se aglomerar ao lado, junto desse observatório, porque as ações têm que ser coletivas.
A ação unitária, por exemplo, ela não vai ter o mesmo efeito. Sim. Então, quando as pessoas se unem, quando pensam de maneira coletiva, eu acho que a sociedade ganha com isso. Os problemas eles são muito mais fáceis de serem resolvidos, né? E vai ter o retorno coletivo também, porque um observatório ativo faz com que o poder público utilize o dinheiro com mais responsabilidade, otimize a utilização do dinheiro público, com isso sobra mais grana para injetar na sociedade. A ideia é mais ou menos essa, né, Zé? Isso, o observatório trabalha na prevenção, né? Sim. Porque a prevenção é muito mais barato que a reparação. E também é um engajamento como o Edson estava falando, da sociedade. A sociedade, não basta a gente chegar agora nas eleições, lá digitar e ficar aguardando, a gente passa uma procuração, né? E ficar aguardando o desempenho e não acompanhar, né, os feitos, não entender assim da gestão pública. E o objetivo principal do observatório é melhorar a eficiência da gestão pública, seja na prevenção e também no acompanhamento das obras. É muito triste assim a gente vê, às vezes o poder público é obrigado a contratar para uma empresa de menor preço. Imagina se na vida privada a gente só esse critério, né, pelo menor preço. E às vezes vê uma obra pública recém-inaugurada, ela está ali deteriorada em poucos meses. Então, e se tem um olhar da sociedade acompanhando, nós podemos chegar numa determinada obra e apontar, né, de acordo com o memorial, isso não está de acordo. Essa porta aqui não foi colocada, não tem a qualidade necessária, ou essa torneira não está de acordo. E a sociedade participar ativamente mesmo da gestão dos recursos que são pagos por meio dos impostos. É verdade. 8h42, Bica? Agora que eu consegui ajeitar um pouquinho mais a imagem aí, nosso estúdio ficou cheio hoje, a gente estava com a imagem prejudicada. O que tu falaste por último agora, presidente Isaac, é que eu acho que mexe mais com os acomodados, né? Porque a gente cria uma cultura no Brasil que a gente elege lá os nossos representantes a cada 4 anos, ou a cada 2 anos, aí dependendo, e aí deixar na conta deles, como se a gente não pudesse mais fazer nada, não pudesse mais acompanhar nada. E o observatório tem mostrado onde funciona, o quanto pode se fazer enquanto sociedade. Aliás, eu acredito que se faça até mais do que os próprios representantes, porque a fiscalização, às vezes, é tão ou mais importante como um exemplo que citou de uma obra mal feita. Tem que tirar um pouquinho essa sensação de conformismo, de acomodação que nós temos como sociedade para poder movimentar essas organizações tão importantes, né? O interessante é que lá no início do observatório, que foi criado em Maringá, foi a associação comercial que ajudou a desenvolver uma metodologia de acompanhamento, de monitoramento. E eu até digo que se nós fôssemos aqui tentar idealizar algo do zero do observatório, nós íamos demorar uns 15 a 20 anos, que é uma metodologia muito bem elaborada de capacitação, de como analisar o portal da transparência. Aliás, isso está sendo feito pelo Observatório do Brasil. Então, para o indivíduo, às vezes, participar, primeiro, o que eu acredito muito é no associativismo. Ele está inserido numa associação. E aí ele vai ter oportunidade de crescimento e usar essa metodologia que o observatório vai dispor. Porque se eu sozinho sair, mas de que forma que eu vou fazer? Eu vou lá na Câmara de Vereadores, vou lá ver como é que é o desempenho do vereador, de que forma. Então o observatório tem ferramentas e sistemas já desenvolvidos com essa sistemática, né, que a sociedade pode utilizar e deve, né, utilizar, digamos assim. Eu sempre falo, né, eu brinco, que se os nossos legisladores, de forma geral, seja no Congresso, da Lesc ou Câmara, tivessem vergonha na cara, né, eles deveriam doar os seus salários para o Observatório Social, porque o Observatório Social, no fim, faz um trabalho que deveria ser deles. Mas, além desse trabalho de prevenção que vocês estão fazendo, que eu achei também muito bacana, vocês estão trabalhando bastante no sentido de orientar pequenas e microempresas a participarem do processo público também, né, porque isso é bom por duas vertentes, né? Geralmente essas empresas pequenas elas têm bom preço e o dinheiro fica dentro da cidade, né, Edson? Justamente isso. A ideia justamente é essa, né? Vamos dizer assim, capacitá-las para elas participarem da licitação. São micro e pequenas empresas, então elas têm um sistema de tributação diferenciado, então elas têm algumas vantagens, e esse dinheiro roda na cidade. Esse que é a grande sacada, né, das micro e pequenas empresas participarem das licitações. Então nós precisamos estimulá-las cada vez mais a participarem, além do trabalho social, né? Você está tirando
pessoas da informalidade, inserindo elas nesse contexto econômico da comunidade. Isso é fundamental. Vocês já fizeram um processo de aperfeiçoamento, de trabalho com essa galera? Houve um curso, né, em parceria com o SEBRAE, a CIT e a Casa do Empreendedor. Casa do Empreendedor. Então foi uma noite, né? Foram acho que 4 horas de treinamento e foi interessante ver o retorno, vamos dizer assim, a essas pessoas, os microempresários, a surpresa deles de saberem que poderiam participar e com as ferramentas que tinham. Então é fundamental disponibilizar essas informações para a comunidade, né? Aí, vamos reforçar o convite, então, uma boa palestra hoje para quem não conhece, mas tem que se antecipar, tem que se inscrever aí, né? Nós vamos repassar aqui o convite digitalizado e o link, né? Eu acho que a rádio vai colocar... Sim, a gente vai fazer uma matéria daqui a pouco, inclusive com o vídeo dessa entrevista, e vai ter o link para inscrição. Isso, porque ali a capacidade é limitada do auditório, então a pessoa é bem simples ali no link, ela coloca só o nome e o telefone, e ainda ontem nós estávamos com aproximadamente 40 vagas preenchidas, nós temos praticamente mais 30 lugares ainda, e teremos a palestra do presidente do Comitê da Bacia do Rio Tubarão, que é o Voimer Bach, e também do Dionísio Bressan Lemos, que é presidente da Copagro e um especialista nessa área. Então é uma oportunidade de nós termos informações e sabermos quais são os projetos que estão feitos, que foram feitos, quais são as possíveis soluções e deixar esse assunto importantíssimo na ordem do dia da sociedade, né? Eu acho que esses assuntos complexos, a sociedade tem que se aproximar e até informações básicas, se nós pudermos absorver, né? Digamos assim, hoje eu como cidadão, eu não sei que altura que o rio chega ao centro, que eu tenho que começar a me preparar, né? Para retirar ou levantar, ou para fazer algo, né? Porque um tempo atrás a gente achava que era só bater na madeira, né? Alguém falava, cuidado das enchentes, a gente batia 3 vezes, mas bater 3 vezes na madeira não vai nos salvar, né? Verdade. Então tá aí. A partir de que horas a palestra hoje? Das 19h30. 19h30. É gratuita, né? É gratuita. Rafael, na realidade, essa palestra ela não tem o cunho de uma palestra. Como vai ser um workshop, Serginho? Qual é que é a ideia? É nós buscarmos o conhecimento do Voimer, que é o presidente da bacia do Comitê do Rio Tubarão, né? Pegar esse arcabouço de conhecimento que ele detém, junto ao Comitê da bacia, e também o Dionísio, que é um conhecedor do rio. Levar essas pessoas para lá, eles vão ter um tempo para fazer as suas explanações, e depois o público, quem está presente lá, interagir. E a ideia é compilar um documento depois, para ser, de repente, enviado para a Defesa Civil, para o prefeito, porque nós precisamos buscar solução. Nós pensamos que em 74, por exemplo, quando houve, eu não sou de Tubarão, mas em 74 eu estava ajudando a fazer a triagem de material em Florianópolis, eu morava lá. Eu acredito que as pessoas pensavam que não ia mais acontecer. E é interessante, porque em 90 eu vim para Tubarão, e eu conheci me convidaram para participar do Rotary Club, e eu conheci o Edson Kretz, falecido, já era um engenheiro agrônomo, e quando eu cheguei lá, o pessoal falava muito do Projeto Cascão, e eu não entendi o Projeto Cascão. Na verdade, o Projeto Cascão foi uma busca do falecido Edson Kretz para fazer a retificação do rio, porque o pessoal dizia que ele tinha medo de se molhar, porque toda vez ele ficava batendo nessa situação, olha, vai acontecer outra enchente. Depois da retificação, houveram mais 2 ou 3 ou 4 situações de perigo aí. Como é que está a situação do rio? Eu costumo caminhar, você vai nas 2 margens, lá dos 60 até aqui embaixo, ela está toda comida. Esse material é um material que está sendo carreado para o leito do rio. Se fala em fazer batimetria. Batimetria, na realidade, é só para ver qual é a altura que está a calha do rio. Ela não vai resolver. Ela é, na realidade, um parâmetro para você fazer a limpeza do rio. Como é que está a situação das bombas? Nós vimos o que aconteceu agora. Exatamente. Como é que está a situação da foz do rio?
a Barra do Camacho e tudo mais. Então tem um monte de pontos que precisam ser feitos antes que aconteça uma tragédia maior. Eu penso que essa é uma boa oportunidade das pessoas se inserirem nesse contexto, buscarem solução, cobrarem das autoridades competentes, né? E não é só com aquela ideia de ser crítico, se levar a solução, não. Nós temos que buscar a solução em conjunto. E aí, como você falou lá no começo, né, eu acho que nós temos que, enquanto cidadãos, enquanto eleitores, né, nós temos que aprender a cobrar também. É verdade. Porque esse negócio de chamar a Vossa Excelência é aquele cara que levanta de manhã cedo e trabalha até o fim da noite. Esse produz para a sociedade. E o político, por exemplo, de uma maneira geral, né, ele é um empregado e o patrão dele é o povo. Então, eu acho que essa ordem tem que se inverter um pouco para nós aprendermos a cobrar. Ter essa consciência política, realmente, consciência cidadã, né? Eu concordo com isso. Eu brigo com isso. Eu não acho, primeiro de tudo que eu não acho político autoridade. A autoridade é a população. Não tem que ficar com esse negócio aí. Tudo que está sendo pago aí é tudo com o nosso dinheiro. É tudo com nossa grana. Então ele tem que ter um pouquinho mais de respeito e respeitar também a hierarquia. No organograma da coisa pública, né, o chefe supremo é a população. Abaixo disso, lá embaixo, vem essa politicada toda que acha que a grana é deles, Pix. 8 horas e 52 minutos, nosso tempo está para lá de estourado. Agradecer demais a presença de vocês, sejam bem-vindos aqui. Que o Observatório de Tubarão consiga estabelecer as suas metas aí, ter a sua secretária, ter a sua sede e desenvolver um trabalho que eu tenho certeza que, se depender da boa vontade de vocês, vai que mais pessoas se agrupem aí para que a gente possa ver um observatório atuante. Vocês têm um canal para quem quiser, puder ajudar alguma coisa, redes sociais, telefone, que pode entrar em contato? Eu vou deixar o meu telefone, que a gente está desenvolvendo as redes sociais, né, estão sendo montadas ainda, então vou deixar o meu número para algum esclarecimento, qualquer, o 999 86 29 80. 999-86-2980. Isso, algum esclarecimento, pode ficar à vontade, que enquanto a gente ainda não termina o nosso site, né, nossas redes sociais. E assim que tiver, manda um WhatsApp pra gente, dar um grito aí, ou voltem aí para conversar conosco, a gente quer ser muito parceiro. A gente agradece a oportunidade e certamente o Observatório só terá sucesso no seu empreendimento com um apoio fundamental como este de hoje da imprensa de vocês aqui. Imagina. Muito obrigado por terem vindo aí. O nosso papel social. É o nosso papel social como veículo de comunicação. E estamos aguardando vocês 7h30 da noite na City, porque é fundamental a participação de todos. Só descer as escadas aí, você já... Verdade. duas feras aí, né? Duas feras. O Voimer eu tive alegria não, né? Mas enfim, conversei com ele durante o período turbulento das últimas cheias. E a gente fica vendo como é que tem tanto conhecimento, né? Como é que monitora tanta coisa ao mesmo tempo. É muito, muito legal, muito bacana. Então tá feito o convite, 19h30 na SIC. Não esqueça, você que está ouvindo, se inscreva antes. O link vai estar no portal Hora Hiper antes do meio-dia. Quero ver se até às 10h20 a gente coloca a matéria lá para já estar disponível o link também. Obrigado pela visita, voltem sempre aí. Fechou? Nós agradecemos. Valeu, a gente